Deep Learning, tem a música, né? Juntos de Shallow Now, né? Mas o Shallow, né? O Deep Learning, porque é interessante. O Machine Learning, a gente pode entender. Inteligência artificial. Daí, se fosse diagrama de Venn, todo mundo lembra da escola, com certeza. Matemática, aquelas bolinhas dentro de bolinhas, assim. A gente tem um conjunto de inteligência artificial, daí tem um termo dentro, Machine Learning, e Deep Learning é uma das técnicas de Machine Learning. Qual que é a grande diferença? Machine Learning, basicamente, você tem algoritmos que eles dependem muito mais, assim, de um papel ativo do cientista de dados. Na escolha das features, né, quais são as variáveis que a gente vai usar, ele tem esse papel investigativo, esse papel de seleção, de redução de dimensionalidade, e ele cria um modelo em cima disso. Agora, o Deep Learning, já não, eu crio como se fossem neurônios, então, redes neurais profundas. Por que profundas? Porque são vários neurônios conectados a vários neurônios, que isso vai ter centenas de milhares, às vezes milhões de conexões possíveis. E qual que é a diferença? O algoritmo está treinado, ele está sendo balanceado o peso, e eu já não tenho esse papel do cientista de dados numa postura tão ativa de seleção de features, mas é muito poderoso. Só que qual é a diferença? A gente precisa de um volume de dados gigante. Eu tenho um papel menos ativo, eu taco ali, e esses neurônios é como se realmente replicando o comportamento do cérebro. Tá, então Machine Learning, um círculo e dentro dele Deep Learning. Isso. E aí Deep Learning, uma ação menos ativa do cientista de dados. Nesse sentido de escolha de variáveis. Assim. E logo, consequentemente, precisa de um volume maior também para que ele possa Isso. tomar ali as suas decisões. Para conseguir abstração, por exemplo, foto. Quero detectar o rosto de uma pessoa. Os níveis mais baixos de abstração, ele vai detectar curvas, pontos, daí eu passo umas camadas, ele já consegue detectar olho, nariz, boca. As últimas camadas dessa rede profunda, ele já consegue detectar rosto, mas eu preciso de um volume muito grande para ele começar a entender o que ele tem que fazer. É muito por baixo dos panos mesmo. Reconhecimento facial, então, é um exemplo de Deep Learning. Pode ser feito. Pode ser feito com técnica só de visão computacional, ou eu posso ter realmente inteligência artificial. Tem alguns outros exemplos pra gente? A gente tem muito exemplo na saúde, né? Deep Learning é muito usado na saúde, especialmente quando a gente fala fazer diagnóstico de um nódulo pulmonar, se é câncer, se não é câncer, através de uma tomografia computadorizada. Então, como o Carlos falou, no Deep Learning a gente vai ter essas características, então o contorno da lesão, quão claro ou escuro é a lesão, o tamanho da lesão, e olhar por pixel, e daí vai entrar dentro dessa camada, vai aprendendo e vai te dar um resultado, se aquilo é ou não é câncer naquele paciente. Então a gente usa muito em medicina para fazer esse tipo de predição, e cada vez mais hoje que a gente tem material genético, né, que a gente avalia DNA, RNA, a gente também consegue usar o Deep Learning para poder, então, trazer uma informação de entrada, entender todo esse volume que a gente não consegue entender a olho nu, para daí te dar uma resposta, se aquilo é ou não é o que você está procurando. A própria direção, o carro autônomo é um exemplo de Deep Learning. Normalmente a gente tem visto muitos avanços nessa área. O carro dirigindo sozinho, eu acho que é um exemplo muito... É uma tarefa altamente complexa, você não conseguiria selecionar quais features eu vou olhar, não. Você joga aquelas centenas de milhares, milhões de vídeos de uma pessoa dirigindo, você programa tudo mais, mas, por exemplo, a Tesla só usa sensor óptico, só câmera, né? Ela tirou todos os outros sensores. E a partir de imagens de pessoas reais dirigindo, eles jogaram e o computador começou a entender os padrões. A gente tem um caso também de uso no Grupo Primo, se meu CTO permitiu contar segredos corporativos. Pode contar, pode usar. Então... A gente tem um caso verídico de uso no Grupo Primo aplicando redes neurais, onde a gente conseguiu clusterizar respostas. A gente fez um grande número de perguntas para um público grande durante um processo ali com o Thiago. O Thiago lançou uma página, a gente fez várias perguntas. E o que aos olhos daquele que estava respondendo era somente para gerar um gráfico. Mas nesse momento a gente estava de fato coletando informação, da mesma forma como faz lá na farmácia. Com essa informação já coletada, a gente conseguiu clusterizar essas pessoas. Então nós separamos estes grupos em grupos que são similares entre si. As respostas podem não parecer ter padrão, mas toda vez que alguém responde 20 em um tópico, responde 40 no outro. E a gente não conseguiria inferir isso sobre um volume de 150 mil respostas. A olho nu não dá, mas um algoritmo autônomo é capaz de fazê-lo. Então a gente dividiu esse grupo em cinco categorias, né? Clusterizamos, que é agrupar as respostas similares. Agrupamos as respostas similares e uma vez que a gente agrupou, a gente conseguiu fazer um marketing específico. Eu consigo mandar uma informação para aquela pessoa e eu sei o que ele quer ouvir. E esse foi um caso prático de aplicação aqui, onde a gente teve um retorno em receita.
isso correspondeu para a gente em 20% de aumento de receita naquele momento específico. Então, foi um caso de aplicação de algoritmos super profundos que chegaram ali a redes neurais de milhares de nós para conseguir agrupar essas respostas que aparentemente não tinham nenhuma relação entre si, mas que lá no fundo tinham, né?